Night of Chaos, capítulo 1 Viver e Sofrer. Autor Glauber, 1907. Em um certo ambiente acadêmico, uma aula estava sendo realizada. Aparentemente, algo relacionado a exatas. O professor, baixinho e com bigode, escrevia números e caracteres de forma incessante na longa lousa branca, sem vontade alguma de parar. Em contrapartida, os alunos pareciam desanimados e cansados. A sala de aula estava em completo silêncio. Apenas alguns sons de canetão eram ouvidos. Um aluno, farto da situação, de repente falou: "Professor Leon, é realmente necessário escrever tanto? Meus dedos já estão calejados devido às suas aulas. Seria muito mais fácil mandar toda essa matéria em PDF. Nos economizaria muito tempo." O professor de repente parou a caneta e se virou lentamente para olhar o aluno. A melhor maneira de aprender algo é primeiramente gravar isso profundamente em sua mente. Ao copiar manualmente a matéria, ela ficará guardada muito mais facilmente na cabeça. Hoje, nas duas primeiras aulas, focaremos apenas em transcrever o conteúdo. Depois disso, irei explicar e responder algumas dúvidas que vocês tenham, o professor baixinho disse de maneira didática. A sala, outra hora silenciosa, foi preenchida com sons de... protesto. "Mas professor, é necessário variar um pouco. Sinto que meus dedos vão cair de tanto escrever. Você por acaso quer nos fazer desistir do curso?" Outro aluno magro e alto disse de repente. "Tudo bem. Eu planejava atribuir esse trabalho para a próxima aula. Já que vocês estão tão ansiosos, vamos começar a organizar hoje. Se dividam em 11 grupos de até 6 pessoas, com no mínimo 5 por grupo. O trabalho consiste em elaborar um projeto livre de acordo com o assunto da matéria. Mas lembrem-se, quero um relatório escrito com uma descrição detalhada do projeto e com todos os cálculos seguindo o conteúdo das últimas aulas. Vocês terão um mês. O prazo é apertado, mas se as tarefas para cada membro forem atribuídas corretamente, vocês conseguiriam fazer facilmente." "Aí sim, professor!" Os alunos comemoraram, enquanto se levantavam para juntar suas carteiras e se organizar. "Nunca pensei que ficaria feliz em ter que fazer um trabalho de faculdade. Acho que apenas as aulas irritantes do velho Leão conseguem causar isso na gente", disse de forma aborrecida uma bela garota loira com curvas acentuadas e seios firmes. Ela usava uma camisa folgada, que mostrava levemente o sutiã pelas laterais e costas, e uma calça leg colada ao corpo. Pareciam ser roupas do tipo que se usa em academia. "Veja pelo lado bom, pelo menos não precisamos ficar escrevendo por horas de novo, Carla", um jovem mulato disse ao lado. "Diga por si mesmo, esse trabalho vai ser um porre. Só de pensar na quantidade de cálculos que vamos fazer já me dá náuseas." "E eu nem me lembro do conteúdo das últimas aulas", respondeu Carla. "Se você não tivesse enchido a cara com o Hugo no último sábado na balada, você se lembraria do conteúdo. Soube que você se exercitou muito naquela noite", uma garota do grupo falou num tom brincalhão. "É melhor você fechar a matraca, se não quiser que eu mesmo feche ela", Carla respondeu com uma falsa irritação. O grupo se divertiu enquanto terminava de arrumar suas coisas. De repente, um jovem que parecia ter 18 ou 19 anos se levantou de sua carteira e caminhou lentamente em direção ao grupo. Era um jovem que tinha um pouco mais de 1,76 m de altura. Sua aparência não era bonita, e nem era feia. A cor de sua pele era extremamente branco pálida, como se estivesse doente. Seus olhos eram castanho escuro e seu cabelo preto curto, um pouco bagunçado. Suas roupas pareciam muito modestas e maltratadas. Ele parecia ser do tipo que seria facilmente ignorado em meio a uma multidão, quase invisível. Tiago, o rapaz mulato, percebeu rapidamente o jovem e falou ao grupo: "Tss, olha quem tá vindo, aquele nerd estranho. Esse manézão. O que será que ele quer?" Carla disse em um tom frio. O grupo notou o rapaz caminhando em direção deles e cessaram rapidamente a conversa. Lançaram olhares levemente hostis e de zombaria. O jovem parou na frente do grupo e ficou em pé de forma estática. Parecia estar extremamente hesitante e desconfortável. Suas mãos estavam trêmulas e suavam no frio. Eu... Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas acabou não dizendo nada e apenas continuou gaguejando. Nesse momento, Carla perdeu a paciência e falou: "Desembuche de uma vez, nerdão. O que caralho você quer?" O rapaz ficou atônito em ser repreendido de uma forma tão agressiva pela garota loira. Ele parecia assustado e envergonhado, mas tentou ao máximo se acalmar e organizar seus pensamentos.
Eu reparei que o grupo de vocês tem 5 pessoas e o professor falou que o grupo poderia ter até 6. Estou sem grupo, então pensei, talvez eu pudesse me juntar a vocês. O jovem pálido disse de forma pausada e meio gaguejando. O que ele falou surpreendeu o grupo das pessoas. Você quer se juntar ao nosso grupo? Essa é boa. Tiago zombou de forma irônica. Os outros também pareciam ter expressões zombeteiras e alguns até riram baixinho. O rapaz ficou parado em pé, sem saber o que fazer. Lembro que você é o cara que não fala muito, mas não lembro seu nome. Como você se chama? Carla disse com um meio sorriso. Quem não a conhecia certamente acharia esse sorriso extremamente encantador e ficaria fascinado, mas seus amigos próximos sabiam que esse é um sorriso de puro escárnio. O jovem ficou hipnotizado devido à mudança de atitude dessa lenta garota em relação a ele, mas rapidamente se recompôs, afinal, precisava muito entrar em um grupo caso quisesse concluir a tarefa dada pelo professor. Eu me chamo Fernando. Oh, então você se chama Fernando? Carla respondeu como se estivesse interessada. Então, Fernando, como você pode ver, nosso grupo de 5 é muito unido. Seria estranho permitir alguém de fora. Como você entra no grupo assim do nada? Mas acho que eu posso abrir uma exceção. A garota loira falou de uma forma sucinta e calma, o que surpreendeu o jovem rapaz e até mesmo seus próprios amigos. Porém, preciso que faça algo. Se quer se juntar a nós, terá que fazer algum esforço. Afinal, nada é de graça nessa vida. Todos os cálculos serão entregues para você fazer e nós nos encarregamos da parte escrita e da maquete. O que me diz? Carla disse sorrindo de orelha a orelha, porém, o sarcasmo não era claro em sua entonação. Era óbvio que ela planejava se aproveitar dele. Os cálculos são a parte mais difícil e correspondiam a 80% do projeto. Os amigos rapidamente entenderam a sua intenção. Ela queria obrigá-la a fazer todo o trabalho pesado para eles. A oferta da garota loira jogou um balde de geografia no rapaz. O jovem balbuciou sem saber o que dizer. Queria recusar, pois fazer tantos cálculos sozinho era extremamente desafiador. Mesmo para ele que era alguém extremamente inteligente e focado. Ok, você tem um problema com isso? Carla perguntou ainda sorrindo. Eu acho isso um pouco injusto. Apesar da extrema timidez, o rapaz se esforçou para dizer isso. Se ele concordasse, a carga que teria seria imensa. Oh, então você acha injusto? O sorriso de Carla vagarosamente se desfez. Suas sobrancelhas se juntaram em sinal de descontentamento. Ele lançou um olhar gelado em direção a Fernando. O jovem tímido sentiu seu coração gelar com essa nova mudança de atitude da loira. Se você acha injusto, então é melhor você se foder com essa sua cara de nerd nojenta para bem longe daqui, seu escroto. Alguém como eu te deu uma oportunidade e você recusa? Quem você pensa que é, seu lixo de baixa classe? Carla insultou de forma enfurecida, como se fosse alguém superior a ele e pudesse pisá-lo como um mero inseto. Ela finalmente mostrou quem era de verdade. Fernando ficou abalado. Ele já estava acostumado a ser menosprezado pelos outros, devido à sua personalidade tímida e seu jeito antissocial, mas nunca foi insultado dessa forma. Ele estava com medo e ao mesmo tempo bravo. Mas o que ele poderia fazer? Não tinha amigos e nem sequer coragem para retrucar. Rapidamente, a comoção chamou a atenção de outros grupos e do professor. Ei, o que está acontecendo aqui? O professor Leon, que estava organizando suas pastas, se aproximou e questionou. Nada, professor. Apenas recusamos esse cara de entrar no nosso grupo e ele tentou nos ameaçar e disse que faria coisas vulgares comigo. Então acabei ficando um pouco nervosa. Estou preocupada que ele tente fazer algo. Carla disse de forma desapontada, como se fosse uma própria vítima à beira das lágrimas. Sua atuação foi realmente muito boa e convincente. Os alunos de outros grupos já tinham alguma aversão ao jovem esquisito e imediatamente acreditaram nela. Isso é verdade, rapaz? O professor questionou. Até mesmo ele acreditou nela, mas preferiu ser justo e ouvir as duas partes. Não, eu estava apenas... Fernando estava em choque. Não estava acostumado a ser o foco das atenções de tantas pessoas. A sala era bem espaçosa e tinha em torno de 60 alunos. Para piorar, ele era o foco central de uma situação tão vexaminosa, sendo caluniado de tal forma. O jovem pálido não sabia o que dizer ou como reagir. Estava enfurecido com essa mulher dissimulada à sua frente, mas alguém realmente acreditaria nele mesmo se dissesse a verdade? Que essa garota linda e descolada era tão escorregadia quanto suas curvas delineadas e queria obrigá-la a fazer a maior parte do projeto sozinho para ela? As pessoas estavam olhando com um olhar de julgamento e nojo, claramente convencidos de sua culpa. É verdade, professor Leon. Esse moleque folgado chegou exigindo fazer parte do nosso grupo. Normalmente não nos importaríamos em acolhê-lo, mas devido à sua atitude, recusamos.
Então ele falou um monte de barbáries para Carlas e nos ameaçou. Tiago acusou e o restante do grupo concordou, parecendo divertido ferrar o net pobretão como esse. Jovem, é melhor você se explicar. Nessa situação, não aceitaremos esse tipo de comportamento, o professor Leon o advertiu. Nesse momento, Fernando se desesperou. Não poderia ser expulso. Ele estudou tanto para ganhar uma bolsa nessa universidade renomada porque não tinha condições financeiras de pagar seus estudos. Se ele fosse expulso, estaria acabado. Não, eu apenas queria um grupo. Realmente não fiz nada. Nesse momento de desespero, ele criou coragem para falar e praticamente não gaguejou. Porém, já era tarde. As pessoas estavam convencidas pelo ato da Carla e seus amigos. Afinal, eram 5 e ele apenas um. Somando ao fato do jovem pálido ser considerado esquisito na classe, as pessoas não mudariam de opinião independente do que o mesmo dissesse. Isso é o que veremos, rapaz. Por ora, como professor, estou aplicando uma penalidade disciplinar e você pode se considerar suspenso. Dentro de alguns dias você receberá uma carta informando uma data para prestar esclarecimento do ocorrido na reitoria. Leon demonstrava severidade em sua voz. Claramente também estava convencido. Em sua opinião, o fato do jovem ter hesitado em explicar parecia confirmar a acusação. Após pegar os dados da matrícula de Fernando, o professor Leon o convidou a se retirar da sala, acompanhado de um segurança. O jovem foi conduzido até o lado de fora do campus. Fernando estava em lágrimas parado na frente da universidade. Ainda chorando e desamparado, seguia em direção à sua casa que ficava a 30 minutos a pé. Ele não tinha dinheiro para o transporte, então sempre caminhava na ida e na volta. Ele veio de uma família pobre que não tinha condições de sustentar seus estudos. Por isso, estudou freneticamente e com muito esforço conseguiu ganhar uma das poucas bolsas de estudo na renomada universidade particular. Essa era uma conhecida e conceituada universidade onde as elites ricas se reuniam. Apesar de ter ganhado a bolsa de estudo, isso não significava que não teria que pagar as mensalidades em materiais didáticos. Os restantes cursos seriam por sua conta própria. Fernando veio de uma pequena cidade chamada Lourenços, em outro estado. Um ano antes de ganhar a bolsa de estudo, já havia feito um planejamento meticuloso, juntou dinheiro suficiente para seus gastos iniciais e viajou para a grande metrópole São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Após grandes dificuldades, conseguiu achar um pequeno apartamento de 30 minutos do campus a um preço baixo. Devido à má localização e o fato de estar bastante mofado, o valor foi acessível para ele. Depois disso, conseguiu um trabalho de faxineiro noturno em um restaurante. Com tudo isso, mal conseguia manter sua alimentação e suas outras necessidades básicas, bem como pagar o aluguel do pequeno apartamento mofado. Ele estava dando tudo de si, mas todo o seu planejamento e esforço foram esmagados em um único dia. Por que isso tinha que acontecer comigo? O que eu fiz de errado? Eu só queria estudar em paz. Fernando estava sentado em sua cama. Lágrimas desciam como uma cachoeira. Ele estava relembrando os acontecimentos do dia. De repente, ao se lembrar da loira voluptuosa e seus amigos que armaram para ele, uma fúria que nunca sentiu antes em sua vida fez seu sangue ferver. Aqueles desgraçados! Eles me trataram como idiota e destruíram minha vida apenas por diversão, como se não fosse nada. Um dia eu certamente me vingarei. O jovem jurou para si mesmo. Isso tudo aconteceu por eu ser fraco. Fui um covarde. Se eu não fosse um bobão que deixa as pessoas se aproveitarem de mim, nada disso teria acontecido. Falou para si mesmo, apertando seus punhos fortemente enquanto as lágrimas escorriam. Mais do que aqueles ricos snobs, Fernando odiou a si mesmo e suas fraquezas. Se ele fosse diferente, alguém com mais decisivo e confiante, nada disso teria acontecido. Um dia eu vou mudar meu destino com minhas próprias mãos. Estou farto de ser um ninguém que pode ser pisado a qualquer momento. Uma luz afiada e decisiva brilhou em seus olhos úmidos. Depois de algum tempo, após se acalmar, foi até a microcozinha preparar algo para comer antes de descansar. Ele tinha que trabalhar de madrugada. Afinal, apesar das coisas ruins que aconteceram nesse dia, ainda precisava pagar as contas. Era por volta das 18 horas quando terminou de comer e se banhar. Então deitou-se diretamente na cama, pronto para dormir. Ele precisava acordar às meia-noite para ir ao trabalho de faxineiro noturno em um restaurante 24 horas na região próxima. Amanhã é um novo dia. Não vou deixar o que aconteceu hoje me abalar. Ainda há esperança, pensou consigo mesmo. Enquanto se perdia seus pensamentos de automotivação, vagarosamente estava adormecendo. Pouco antes de dormir completamente, sentiu uma sensação estranha em torno do seu corpo, como se estivesse envolvido em eletricidade. Essa sensação estranha e desconhecida veio de forma muito repentina e abraçou seu corpo completamente. Fernando se desesperou com isso, o medo enchendo cada fibra do seu corpo. Ele tentou se levantar e abrir os olhos desesperadamente.
Tudo que conseguiu foi uma abertura semicerrada entre seus cílios. O que vislumbrou o assustou tremendamente. Havia uma série de luzes divinas de várias cores, incluindo cores que jamais tinha visto antes. Ela estava em torno de todo o espaço ao seu redor, como se essas luzes coloridas fossem líquidas, envolvendo cada parte do seu corpo lentamente. O que está acontecendo? O que é isso? Será que estou morrendo? Fernando estava profundamente assustado. Desgosto o preencheu e ele não tinha sequer a chance de realizar seus altos juramentos. Antes que pudesse pensar mais a respeito da situação bizarra, ou mesmo lamentar um pouco mais, sua visão subitamente escureceu e sua consciência lentamente adormeceu. Obrigado pessoal por assistir esse capítulo, deixe o seu like e se inscrevam e até mais, valeu!